Eu quero começar lendo com vocês o versículo tema dessa série. Segundo Crônicas, capítulo 15. Vamos ler o versículo 2. Eu quero ler com vocês apenas a parte B deste versículo. Veja o que nos diz então a palavra de Deus aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2. Diz assim: o Senhor está com vocês quando vocês estão com eles, ou melhor, com Ele. Veja, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Eu pergunto, você está com Ele? Você está perto dEle? Quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá um passo também na sua direção. Veja o que diz: se o buscarem, Ele o deixará que o encontrem. Então veja, quando nós o buscamos, o Senhor, Ele deixa-se ser encontrado. Ele deixa que a gente o encontre. Nessa série, nós vamos ver algumas maneiras que a gente pode encontrar Deus. Algumas maneiras que nós podemos nos aproximar de Deus, atrair a presença de Deus para nós. Isso é importante. Estar perto de Deus, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto Ele estará de você. E é interessante, porque essa proximidade, essa intimidade, isso gera mudança na nossa vida, mudança positiva. Nossa vida é transformada quando nós estamos perto de Deus. Nossa vida é transformada, nós somos mudados, somos transformados, e claro, para melhor. Veja, pelo menos 3 coisas que facilmente são identificadas nas nossas vidas quando nós estamos perto de Deus. Primeira coisa, quanto mais perto de Deus você estiver, melhor vai ser a sua capacidade de você resistir à tentação, resistir o pecado. Quanto mais distante de Deus, mais difícil é resistir o pecado. Quanto mais perto de Deus, maior vai ser a sua capacidade de resistir às tentações, que são muitas sobre as nossas vidas. Uma segunda coisa, facilmente identificada, quando nós estamos perto de Deus, melhor é a nossa capacidade de tomar decisões, de acertar nas decisões. Quando estamos distante de Deus, muitas vezes acabamos fazendo escolhas erradas. Não temos o discernimento necessário para fazer as escolhas assertivas, a tomar decisões acertadas. Mais perto de Deus, mais fácil sabermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A palavra diz que o caminho de Deus é perfeito. Mais perto de Deus, mais fácil é a gente acertar o caminho, acertar a direção, nas diversas áreas da nossa vida. Decisões importantes, a gente precisa tomá-las quando nós estamos perto de Deus. Distantes, são decisões arriscadas que podem nos custar muito caro. E uma terceira coisa, quando nós estamos perto de Deus, nós vamos ouvir a voz de Deus com mais facilidade, discernir a voz de Deus. É como alguém que quer falar com a gente, e quanto mais perto nós estivermos um do outro, mais fácil nós entendermos o que um e o outro está dizendo. Existem pessoas que Deus está tão distante, que estão tão distantes de Deus, que Deus está gritando e as pessoas não estão ouvindo.
Ou quando ouvem, acabam ouvindo e não entendendo, não compreendendo corretamente o que é que Deus está dizendo, o que é que Deus está falando. Veja, irmãos, nós não precisamos de ninguém entre nós e Deus. Nós não precisamos de um intermediário. Nós não precisamos de alguém para vir falar para nós em nome de Deus. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos chegar e estar pertinho, perto do Senhor, para ouvir e veja, e discernir a sua voz. Muito importante. Veja, pelo menos 3 exemplos, 3 coisas que nas nossas vidas são acrescentadas quando nós estamos perto de Deus. Então não perca nenhuma mensagem dessa série, porque nesses próximos domingos nós vamos ver então algumas maneiras, algumas formas, que com certeza são coisas que nos aproximam e nos colocam mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. Vamos para a primeira mensagem, e a primeira maneira então de Deus se aproximar de nós e nós nos aproximarmos dele é pela humildade. É pela humildade. Deus se aproxima dos humildes. Dos humildes. Nós precisamos entender o que é humildade. O que significa humildade? Veja, existem muitas definições, eu diria, definições bíblicas, que nos diriam com muita clareza o que é humildade. Existem pessoas que acreditam que a humildade é algo que a gente conquista. É algo que a gente conquista, é algo que a gente consegue com o nosso esforço. Olha, eu me esforcei muito. Eu me esforcei muito essa semana para ser humilde. Você conseguiu? Claro que eu consegui. Afinal de contas, eu não sou tão ruim assim. Veja, já deixou a humildade de lado. Então, humildade não é isso. Humildade não é algo que você consegue, não é uma receita que, se você obedecer àquela receita, você vai conseguir ser mais humilde ou menos humilde. Veja, humildade genuína não é um plano de autoajuda, não é uma receita que a gente vai ali e coloca em prática. A humildade genuína, ela é uma resposta à divina presença de Deus. Eu quero que você olhe para essa palavra, eu quero destacar dessa definição, essa palavra, a palavra resposta. Veja, essa é a melhor definição bíblica de humildade que eu encontrei. A capacidade de resposta. De resposta à presença de Deus. Capacidade de resposta. Jesus nos mostrou isso. Veja esse texto de Mateus, capítulo 18. Nós encontramos essa definição aqui, nesse momento, nessa experiência de Jesus aqui com os seus discípulos. Nós vamos ler o versículo 3, versículo 4. Mas antes, vamos olhar para o que é que está acontecendo aqui. Jesus estava nesse momento com os seus discípulos. E os seus discípulos fizeram para Jesus uma pergunta. Perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber. Para responder, Jesus ele estava conversando com os discípulos, e eu imagino que perto dele, a uma certa distância, estava uma criança. E ele então desvia o olhar dos discípulos, coloca a pergunta ali, dá uma pausa na conversa,
E ele chama aquela criança: ei, menino, vem aqui. E eu não sei se era um menino, se era uma menina, mas era uma criança. E ele chama a criança: vem aqui. E a criança, então, rapidamente, prontamente, sai correndo de onde ela estava e chega bem pertinho de Jesus e vai ali nos pés de Jesus. Jesus pega aquela criança, coloca diante dos discípulos e veja o que é que Jesus diz para os seus discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem a vida, não mudarem de vida, se vocês não ficarem iguais a essas crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica como esta criança. Veja como Jesus responde. Na verdade, ele está confrontando aqueles discípulos, confrontando todas aquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas, elas eram pessoas que, na sua grande maioria, eram religiosas. Eram pessoas que muitas delas se gabavam da religião. Alguém que, por exemplo, estava ali, que talvez se gabava, dizendo assim: olha, eu sou conhecedor da Bíblia, eu já li a Bíblia 33 vezes. Outro, talvez ali, dizendo: olha, eu sou uma pessoa muito sábia, eu já sirvo a Deus há muito tempo, eu faço muito tempo já que eu oro, que eu conheço a palavra. Então eu imagino que eu sou, e se eu não sou o maior, eu sou quase o maior no reino dos céus. Até porque eu conheço muito a Bíblia. Alguém talvez dizendo: olha, eu tenho uma conduta ilibada, irrepreensível, eu não tenho pecado, não tenho erros, eu não tenho falhas, eu sou um homem bom, então eu imagino que eu sou o maior no reino dos céus. Talvez alguém ali querendo medir, dizendo: olha, eu sou o maior. Não, eu sou o maior. E ali, então Jesus olha para aquelas pessoas, algumas delas autossuficientes, algumas delas achando serem grandes no reino dos céus, e Jesus está mostrando a eles que, na verdade, o maior do reino dos céus é aquele, como aquela criança, que quando ouve a voz de Deus, que quando ouve a voz de Jesus, responde imediatamente. Veja, perceba que Jesus usa aqui a palavra humildade. A humildade daquela criança, a singeleza dela, a simplicidade dela, de simplesmente, prontamente, ao ouvir o chamado de Jesus, ela simplesmente sai, prontamente correndo e chega ali perto, ouvindo, obedecendo. Humilde é esse, aquele que responde à voz de Deus, aquele que reconhece: é Deus falando comigo, é Deus me chamando, é Deus que está me pedindo isso, então eu vou, então eu faço, então eu respondo, então eu me entrego, então eu me achego. Por quê? Porque se é Deus, então eu abro mão de quem eu sou, do que eu tenho, do que eu faço, e eu simplesmente eu vou. Veja, humilde é essa pessoa. Eu estava dizendo de manhã que durante a semana, preparando essa mensagem, estudando, especialmente esse texto aqui de Mateus, eu me lembrei de um episódio, ainda meu filho Arthur era novinho. Recentemente, ali tinha aprendido a correr, a brincar, era uma criança ainda. O Augusto, um bebê. E eu me lembro de uma brincadeira que eu fazia,
que era chamar o Arthur, e eu falava: Tui, vem aqui, vem aqui. E aí ele ia correndo, e aí ele sentava no meu colo, e eu sussurrava no ouvido dele, colocava a minha boca bem dentro ali do ouvido, e eu falava, eu mais assoprava do que falava. Na verdade eu não falava nada. E aí eu olhava para ele: você entendeu? Ele fazia assim: sim, papai. O pai vai falar de novo. E eu colocava a boca dentro do ouvido, e aí ele coçava, né? Dava. Você entendeu, filho? Ele: sim, papai. Eu entendi. O que o papai falou? Aí ele falava: papai falou que me ama. Por quê? Porque eu fiz isso uma vez. Eu disse no ouvido dele: o papai te ama. Depois eu brincava, né? 2 outros dias, chamava e assoprava. Só assoprava. O que eu disse? Papai disse que me ama. Irmãos, é isso. Ah, se nós pudéssemos estar perto o suficiente de Deus para Deus também sussurrar nos nossos ouvidos. Deus quer sussurrar no seu ouvido. Deus quer dizer a você palavras de vida. Deus quer mais uma vez dizer o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele quer muito bem você. Então veja, humildade é isso. A humildade de independentemente do que seja, se é Deus, se é o meu Pai que está no céu, se é Ele que está então me chamando para perto, se é Ele que está dizendo venha, se é Ele que está me dizendo, então eu vou. É a nossa capacidade de resposta. Agora veja, irmãos, a pergunta, né? Quem é o maior no reino dos céus? Quem é a pessoa mais humilde da terra? Você já parou para pensar nisso ou não? Quem seria a pessoa mais humilde da terra? Isso não é uma coisa que a gente para pensar. Veja a foto desses meninos feios aqui na frente. Isso eu tirei de uma postagem do Twitter, do X agora, né? Essa semana. E a postagem era: o homem mais sexy do mundo. Irmãos, o que eu quero saber? O que eu quero saber desse Chris Evans? Eu estava dizendo de manhã: quem é Chris Evans na fila do pão? O que eu quero saber de John Krasinski, é isso? O que eu quero saber com esse Patrick Dempsey? Irmãos, o que eu quero saber? O que é que vai acrescentar na sua vida quando você descobre quem é o homem mais sexy do mundo? Agora, uma reportagem dessa, uma capa de revista assim, vende milhões de edições. O mundo está preocupado e muitas vezes está indo atrás de coisas, de verdades, que não mudam, que não transformam, que não acrescentam absolutamente nada. Agora, veja, imagine uma capa de revista onde o tema da revista ali, a capa diria assim: o homem mais humilde da terra. Quantas edições, ou melhor, quantas revistas você acha que venderia? Uma meia dúzia. Eu tenho dúvida se alguém de nós compraria. Veja como os valores são invertidos. Veja o quanto as pessoas às vezes acabam se agarrando a coisas que não acrescentam nada. Agora veja o quanto que um assunto como esse, a humildade acrescenta. A humildade nos aproxima de Deus e nos coloca perto de Deus. O quanto isso muda na nossa vida.
Por falar nisso, eu nunca havia pensado, quem é o homem mais humilde da terra? Será que em algum momento a gente consegue saber, ou conseguiu saber, quem foi o homem que passou, ou que esteve, o homem mais humilde da terra? Olha o que diz esse versículo. E olha que eu já li a Bíblia várias vezes, e somente nessa pesquisa, com esse sermão, é que eu descobri esse versículo. Números capítulo 12, no verso 3, olha o que a palavra diz. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Eu li isso e eu disse, não é possível. Eu fiquei pensando, por que Moisés? Se talvez alguém pedisse a minha opinião, talvez eu diria uma outra pessoa. Eu colocaria um monte de outros nomes nessa lista, e Moisés talvez estaria ali embaixo. Apesar de ser um grande líder, talvez um dos maiores líderes do Antigo Testamento, talvez, ao meu ver, eu não diria que Moisés tivesse sido assim um homem tão humilde ao ponto da Bíblia dizer que é e foi o homem mais humilde do seu tempo. Mais humilde do seu tempo. Por que é que Moisés recebeu então esse elogio bíblico? Quando a gente pensa em Moisés, o que vem na nossa cabeça? Eu me lembro de Moisés com um problema de fala. A Bíblia diz que ele tinha uma espécie de gagueira, ele tinha dificuldade para falar. Quando Deus vai chamar Moisés, sabe qual foi a resposta? A primeira resposta de Moisés? Moisés olhou para a sua dificuldade e já deu uma desculpa. Na verdade, não uma desculpa. Na verdade, Moisés se autodesclassificou, dizendo assim, olha, eu não vou poder, porque eu sou gago, porque eu tenho dificuldade para falar. Como é que eu vou ser um líder de mais de 2 milhões de pessoas? Como é que eu vou liderar toda essa multidão, toda essa gente, sendo eu um gago, sendo eu uma pessoa com dificuldade para falar? Então, quando eu olho para Moisés, eu vejo alguém assim, alguém que se autodesclassificou. Tem um episódio que, todas as vezes que eu olho para Moisés, eu me recordo, talvez um dos momentos, eu diria, mais idiotas que alguém poderia cometer. Ele vai, e ali em um surto, em um nervoso, ele vai e mata um egípcio. Ele mata um egípcio e ele enterra o corpo na areia. E ele sai de fininho, como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse visto, achando que ele poderia esconder o seu pecado. Como assim? Como assim um homem que teve ali uma espécie de um surto, no ímpeto, ele vai e mata o egípcio e se arrepende imediatamente, vai ali e enterra o corpo? Como assim o homem mais humilde da terra? Tudo isso veio na minha cabeça. Mas aí você começa a analisar a vida de Moisés na perspectiva da humildade, e você percebe que mesmo sendo ele um homem falho, com seus erros, com seus pecados, a gente percebe que Deus, sempre quando o chamava e dava um passo para perto de Moisés, mesmo Moisés relutando, Moisés sempre dava um passo na direção de Deus. É verdade que em algum momento ele tentou se desclassificar, mas ele simplesmente reconhece quem ele é, as suas limitações, os seus erros, as suas falhas, mas isso não o levou para distante de Deus, muito pelo contrário. Moisés sempre esteve e permaneceu muito perto de Deus.
Quando a vida tentava arrastá-lo para longe, ele ia para perto. Quando as pessoas, o povo que ele liderava, se distanciava, Moisés permanecia perto. Dependendo. Sempre perto de Deus. Sempre respondendo ao chamado. Sempre respondendo à voz de Deus. Isso faz de Moisés esse homem que no seu tempo o homem mais humilde da terra. Uma pergunta sincera para você. Você está caminhando humildemente? Você tem estado receptivo a Deus, à voz de Deus, às coisas de Deus? Veja a importância da humildade. Para nós estarmos perto de Deus, para nós atrairmos a presença de Deus, isso depende da capacidade nossa de resposta. Resposta à voz de Deus. Pessoas humildes respondem a Deus prontamente. Prontamente. Agora, eu quero trabalhar esse tema com vocês. Como é que a humildade, ela aproxima a gente de Deus? Eu quero dar a vocês pelo menos 3 maneiras diferentes que isso acontece. Veja, segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, a humildade, ela atrai o olhar de Deus. A humildade atrai a atenção de Deus. Ela libera o favor de Deus ao nosso encontro. Olha o que diz esse texto. Isaías capítulo 62, ou melhor, 66, o versículo é o 2. Olha o que diz o texto. A parte B do versículo diz assim. É Deus dizendo, Deus está dizendo, a este eu estimo, aqueles que são humildes e contrito de coração, ou melhor, de espírito, e que tremem diante da minha palavra. Há uma tradução que diz, a este eu estimo, ou melhor, estes são os que eu olho com favor. Eu olho com favor aqueles que são humildes, contrito de espírito e que tremem diante da minha palavra. Então veja, aqueles que são humildes, contritos de espírito e que tremem diante da minha palavra. Veja, a estes eu estimo. Então veja, o olhar de Deus, o favor de Deus. Então Deus olha e veja o que Ele faz. Existe um tipo de pessoa, que Deus estima, que Deus se agrada, que Deus olha com atenção. E aí Ele usa pelo menos 3 palavras importantes. Vamos olhar para cada uma delas. A primeira é a palavra humildes. Ele olha para os humildes. Humildes são aqueles que querem. Humildes são aqueles que respondem a Deus prontamente. Como aquela criança ali no episódio de Jesus. Humilde é aquele que corre para a presença de Deus prontamente, respondendo à voz, ao chamado de Deus. Contritos de espírito são aqueles que são cientes de si mesmo. São aqueles que reconhecem a sua insignificância, reconhecem os seus erros, reconhecem os seus pecados, mas que sabem que dependem da graça de Deus, sabem que podem contar com a graça de Deus. São aqueles que são cientes de quem eles são, mas sabem também quem Deus é.
E são aqueles que são contritos de espírito. Mas há também aqueles que tremem diante da palavra. Veja, aqueles que ficam maravilhados quando Deus fala. Sabe, então veja, imagine aquela criança, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o chamado de Deus, e ela prontamente sai de onde ela está e vai correndo ali nos pés de Jesus, e ela fica extremamente maravilhada ao saber que Jesus a chamou. Veja, Martinho Lutero, talvez um dos maiores líderes da reforma protestante, se não for, com certeza o maior, ele fala isso de uma forma brilhante. Veja como ele, quando vai se referir à palavra de Deus, olha o que ele diz. Ele diz, a Bíblia, ela está viva. A Bíblia, ela fala comigo. A Bíblia tem pés. Ela corre atrás de mim. A Bíblia, ela tem mãos. Ela me segura. Então veja, irmãos, veja o exemplo de alguém que treme diante da voz, treme diante da palavra de Deus. Imagine você pegando a sua Bíblia, e quando você abrir a sua Bíblia, e você ler, e identificar ali Deus falando com você através da palavra, você ficar maravilhado. Você reconhecer ali a grandeza de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Você abrindo a Bíblia e Deus falando com você, e você dizendo, sim, eu quero ouvir mais, eu desejo mais, eu estou de prontidão para responder. Então veja, irmãos, o que nós temos aqui? Isso chama a atenção de Deus. Deus estima isso. Às vezes, nós achamos que Deus vai se surpreender com a gente, pelo valor da oferta que a gente entrega, pela fidelidade de todos os meses ao devolver o dízimo. Às vezes, nós achamos que nós vamos chamar a atenção de Deus fazendo uma oração alta, pomposa, carregada de um vocabulário culto, erudito. Veja, não é isso. Os olhos de Deus, veja, a atenção de Deus vai para a humildade. A humildade para os humildes, os contritos de espírito, para aqueles que simplesmente tremem diante da sua palavra, que ficam maravilhados ao ouvir a sua palavra, ao ler a sua palavra. Então a humildade, ela enche os olhos de Deus. Nós nos tornamos pessoas estimadas, queridas, especiais. É importante a gente entender, veja, a humildade, o valor que Deus dá para a humildade. Vamos continuar. Como é que a humildade, ela nos aproxima de Deus? A humildade abre porta para a ajuda de Deus. Além de chamar a atenção de Deus, ela abre porta, a porta para Deus nos ajudar. Eu não sei quantos têm aqui mais de 40 anos. Não vou pedir para você levantar a mão, até porque é um tanto constrangedor, né? A gente ficar revelando a nossa idade. Eu preciso que vocês me ajudem completando essa frase. As pessoas mais velhas vão saber com facilidade. Deus ajuda quem? Olha só, vocês falaram como de manhã.
Deus ajuda quem cedo madruga. Tem alguém aqui que lembra de uma outra expressão no lugar de cedo madruga? Como é que é? Deus ajuda quem trabalha também. Mas há uma expressão mais antiga do que essa, do que cedo madruga. Deus ajuda quem se ajuda. Quem já ouviu essa expressão? Olha lá. Pelo menos aquele meu amigo ali, né? Deus ajuda quem... Ah lá, também lá, viu, Cláudio? Obrigado. Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. E Beto, Deus ajuda quem trabalha também. Está tudo certo. Irmãos, tudo isso é verdade. Mas olha o que a palavra diz. Segundo Crônicas, capítulo 16, no verso 9. Olha só o que diz a Bíblia. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Vamos parar, vamos pensar, vamos repetir juntos? Eu vou falar a pergunta, vou fazer a pergunta e você responde. Os olhos do Senhor estão atentos sobre o quê? Toda a terra. Olha o que o texto diz. Toda a terra. Os olhos estão sobre toda a terra para fortalecer quem? Todos. Deus fortalece a todos, Deus ajuda a todos para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O que nós temos aqui? Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Estão sobre toda a terra. Mas há uma coisa que atrai os olhos de Deus de uma forma especial. Veja, há uma coisa que faz com que Deus estenda a sua mão. Eu imagino a mão de Deus estendida. Eu imagino os olhos do Senhor contemplando toda a terra. Mas percebe, os olhos estão sobre toda a terra, mas quando Ele encontra alguém com um coração humilde, com um coração que se dedica a Ele totalmente, Ele ajuda, Ele fortalece. Veja isso, Tiago capítulo 4, no verso 6, Tiago completa essa verdade. Ele diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não ajuda a quem não quer a sua ajuda. Deus não vai colocar a mão debaixo de uma cabeça que não quer. Percebe? As mãos, os olhos estão sobre toda a terra, mas quando Ele olha e Ele vê toda a terra e Ele vê toda a humanidade, existe então aqueles que são orgulhosos. E os orgulhosos, a palavra diz, Deus se opõe. Mas percebe, aos humildes, Ele ajuda. Aos humildes, Ele concede graça. Meu irmão, eu imagino que durante a vida, para muitos de nós passamos períodos tão difíceis. Quantos de nós fomos já humilhados na vida? A vida é, para nós, uma sucessão de humilhação. Sim, nós somos humilhados. Por exemplo, quando você fez aquela escolha errada. Quando você, muitas vezes ali teimando, acabou fazendo uma escolha que acabou te custando tão caro. E aí você olhou para aquela situação e lembra daquela situação, o quanto você foi humilhado ao fazer aquela escolha errada.
Nós somos humilhados nos nossos relacionamentos interpessoais. Às vezes, diante de uma situação, as pessoas que trabalham com a gente, às vezes que convivem com a gente, nos humilham. Somos humilhados quando a gente tenta superar um obstáculo, vencer uma barreira, e a gente tenta uma, duas, e não consegue. O quanto nós fomos humilhados diante de obstáculos que para nós foram obstáculos intransponíveis. Imagino que existam pessoas aqui que foram humilhadas quando perderam o emprego. Pessoas que foram humilhadas quando passaram por uma crise severa nas finanças. Pessoas que foram humilhadas quando receberam um diagnóstico de saúde e se viram tão impotentes, tão pequenas, diante de um problema tão grave. Logo comigo. Veja, são tantas coisas que nos humilham. Agora, o que essas passagens, o que essa palavra de hoje está nos mostrando? É que, quando nós somos humilhados, veja, Deus foi aquele que nos ajudou na nossa humilhação. Deus é aquele que nos ajudou. A porta foi aberta e Deus nos fortaleceu, Deus nos ajudou. Então, se nós formos humildes, nós podemos sempre contar com a ajuda de Deus, com a força de Deus, com o apoio do Eterno. A família, com certeza, a sua família presenciou isso, sua casa presenciou isso. Olha o que essa palavra nos lembra. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Esse texto talvez seja um dos textos mais incríveis sobre esse tema, o tema da humildade. Ele diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que é que nós temos aqui? Nós só conseguimos lançar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, quando nós reconhecemos quem Deus é. Nós não vamos lançar uma preocupação para alguém, nós não vamos descansar algo que nos preocupa, que nos deixa ansioso, nas mãos de alguém que a gente não confia. Mas a partir do momento que a gente reconhece quem Deus é, que a gente reconhece que a força dele é maior do que a nossa, que a sabedoria dele é maior do que a nossa, nós reconhecemos nossas limitações, nossa fraqueza, reconhecemos quem nós somos e quem Deus é. Irmãos, nós temos essa facilidade de nos humilharmos, ao ponto de entregar aquilo que a gente está segurando tão forte, com medo de perder. Mas a gente entrega e lança nas mãos de Deus. A gente se humilha ao ponto de reconhecer: Deus, o Senhor sabe cuidar disso muito mais do que eu. O Senhor pode, com certeza, muito mais do que eu posso. Veja, nós somos humilhados, mas quando nós nos humilhamos e nós entramos debaixo das mãos de Deus, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos sustentar. Louvado seja Deus. Para entender melhor esse texto de Pedro, lembre do texto de Tiago que a gente acabou de ler. Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, aquelas pessoas que querem resolver a vida da sua maneira, aquelas pessoas que não querem entregar as suas ansiedades.
aquelas pessoas que se julgam capazes de resolver as coisas sozinhas. Deus está dizendo, a palavra está dizendo que Deus se opõe a esse tipo de pessoa que se julga autossuficiente. Deus se opõe aos orgulhosos, mas, veja, mas Deus ajuda e dá graça aos humildes. Olha o que diz essa frase do pastor John Stott. Ele disse isso, ou seja, em cada estágio do desenvolvimento cristão, ele diz: o orgulho é o seu maior inimigo e a humildade é a sua maior amiga. O maior inimigo de um cristão é o orgulho. A maior amiga de um cristão é a humildade. O orgulho leva você pelo seu caminho. Você é o capitão. Você não entrega o leme para mais ninguém. Você se julga capaz. Esse é o orgulhoso. Agora, o humilde, a humildade leva você não para o seu caminho, mas para o caminho de Deus. A humildade entrega o leme do seu navio, do seu barco, para o capitão maior, que é Jesus. Você entrega a direção para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é a humildade. A humildade coloca a sua cabeça debaixo da mão poderosa de Deus, ao ponto de você dizer: eu não ando, eu não saio e eu não faço nada sem estar debaixo da mão poderosa do meu Deus. E aí eu encerro com o último ponto: como é que a humildade nos aproxima de Deus? A humildade nos faz crescer para sermos como Jesus. Ela nos faz crescer. Pessoas humildes crescem. Os orgulhosos, eles julgam saber já o suficiente. Pessoas humildes estão em constante crescimento, estão sempre aprendendo. E para nós cristãos, quanto mais nós crescemos, mais parecidos com Jesus nós estaremos. Um dos meus escritores preferidos, eu disse pela manhã, C.S. Lewis, ele diz assim: humildade não é você pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Veja, não é você se diminuir, não é você olhar para as suas qualidades e não reconhecê-las, mas é você não depender das suas qualidades, é você pensar menos em si, é você colocar sua confiança não em você, mas em Deus. Você reconhece as suas qualidades. Não há problema em você saber e reconhecer a força que você tem. O problema está em você confiar na sua força. É você confiar em você e só em você. A humildade, não há problema em você reconhecer o que você tem de virtude, mas você olhar e não confiar naquilo que você tem, como se aquilo fosse suficiente. Paulo nos deixou algo bem próximo disso, na sua carta aos Filipenses, ali no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo
a que ele devia apegar-se. Ele não confiou nisso. Mesmo ele sendo, ele não confiou nisso. Ele não se apegou nisso. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu estava dizendo, ainda hoje, muitas pessoas pensam que quando Jesus foi preso por aqueles soldados, e que logo em seguida, algumas horas depois, ele estava lá no madeiro sendo crucificado. Algumas pessoas olham a humanidade de Jesus, mas não reconhecem a divindade. Jesus sempre foi Deus. Ele se esvaziou em forma humana, ele sempre foi homem também. Ele tinha todas as limitações humanas, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele tinha todo o poder, mas ele não se apegou, ele não contou com esse poder. Ele se esvaziou dele. Percebe o que é humildade? Ele tinha a força, mas ele não se apegou a ela. Ele tinha o poder, mas ele não se apegou a ele. Ele tinha toda a condição de resolver sozinho o problema da cruz e não deixarem aqueles soldados fazer o que fizeram. Mas ele deixa, ele se esvazia, ele não se apega ao que ele tem, mas ele simplesmente responde a um chamado do Pai. O Pai o chamou para uma missão e ele cumpre essa missão até o fim. Isso é humildade, é uma resposta. Deus o chamou, o Pai o chamou para uma missão, mesmo ele tendo toda a condição de se esquivar do madeiro, ele não faz. Ele se humilha, ele se esvazia. Ele não faz do seu jeito, ele não escolhe o seu caminho, ele não resolve com as suas mãos. Ele cumpre e ele responde a um chamado. A voz de Deus, o Pai o havia chamado. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Sem dúvida, com muita humildade, todos nós cresceremos muito durante essa série. Em todas as mensagens nós vamos aprender algo com Jesus. Hoje nós estamos aprendendo sobre humildade. A postura de Jesus. Veja, irmãos, a humildade tem uma postura. Talvez a pergunta que você está fazendo no final dessa mensagem: como é que a gente vive a humildade? Pastor, eu quero viver isso. Se a humildade é importante, se ela vai chamar a atenção de Deus para mim, se a humildade vai abrir a porta para Deus me ajudar, se a humildade vai me fazer crescer e ser mais parecido com Cristo, eu quero ser, eu desejo isso. Como é que eu vivo isso? E aí eu trago rapidamente pelo menos 3 posturas que são úteis para que você viva a humildade. Primeiro, não finja ser o que você não é. Não finja. Não finja você ter o conhecimento que você não tem. Isso não é humildade. Veja, a humildade ela caminha lado a lado com a verdade. Não finja você ter uma habilidade que você não tem.
Não finja você fazendo uma promessa que você não pode cumprir. Isso não é humildade. Deus não quer que você prometa nada para Ele que você não pode cumprir. Deus não quer que você seja quem você não é. Se você é o Moisés, se você tem uma dificuldade para falar, se você tem um problema de dicção, é gago, e Deus está te chamando para algo, e você está se sentindo pequeno, reconheça isso, não finja. Você não precisa ser o que o mundo espera que você seja, mas seja verdadeiro, seja de verdade. Eu sou gago. Fale como Isaías: olha, eu sou pesado de língua, eu moro junto com pessoas, eu convivo com um povo que também é pesado de língua. Fale como Gideão: eu sou menor na casa dos meus pais. Fale como Jeremias: eu não passo de uma criança. Irmãos, não há problema nenhum em você simplesmente ser quem você é para Deus. Não finja para Deus, até porque Deus conhece o íntimo do seu ser, Ele conhece o seu coração, a sua vida. Não há o porquê você fingir. Em contrapartida, as suas limitações não podem impedir você de se aproximar de Deus. Pastor, mas eu estou em pecado. Eu não resisti a uma tentação e eu caí. Meu irmão, você não precisa fingir para Deus, e também você não precisa se afastar de Deus por causa de algo que você está se desclassificando. Porque Deus não tem uma lata de lixo onde Ele vai jogar, assim como pessoas jogam as outras, veja, e descartam. Deus não descarta os seus filhos. Deus não descartará você nunca. Ele não vai desistir de você. Mas não finja ser você quem você não é. Seja humilde e dizer: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor está me chamando assim, se o Senhor confia assim, se o Senhor me quer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo ponto: não presuma saber o que você não sabe. Está aí um grande inimigo da humildade, quando nós presumimos. Você sabe fazer? Eu acho que eu sei. Irmãos, aprenda a dizer: eu não sei. Aprenda a dizer: eu não consigo. Aprenda a dizer: eu preciso de ajuda. Você já parou para pensar o quanto de sofrimento você teria evitado na sua vida se você tivesse aprendido isso antes? A dizer: eu preciso de ajuda. Eu não posso mais sozinho, eu não consigo, eu errei. Consegue entender? Por que é que nós, muitas vezes, presumimos, achamos que damos conta, achamos que sabemos? Por que a gente não reconhece para Deus: eu não sei, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda? Isso, novamente eu digo, pouparia muita frustração. Isso é humildade. Os olhos de Deus brilham quando um dos seus filhos para tudo e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Imagina um filho seu te perguntando, te pedindo ajuda. Imagine os olhos de Deus lá dos céus olhando e vendo você no meio de uma multidão. Deus contemplando tudo que Ele quer é que a gente simplesmente diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tenha misericórdia de mim.
Isso abre uma porta gigantesca. Isso nos coloca debaixo da mão poderosa de Deus. Isso é suficiente para Deus fazer na sua vida o que Ele sempre quis fazer. Nunca finja, nunca presuma e nunca force o que só a graça pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há condição de nenhum de nós forçar alguém a ser humilde. É o marido que fica falando para a mulher: você precisa ser mais humilde. Você pode falar a vida inteira, meu irmão. Não é por força. Não é de tanto falar. Ninguém vai ficar mais humilde ouvindo você. É a graça de Deus. É só pela graça de Deus. Sabe por quê? De novo, a humildade não é capacidade. A humildade está relacionada com uma resposta. Olhe para mim. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu posso garantir que as mãos de Deus não estão encolhidas, as mãos de Deus estão estendidas. Estão estendidas. A humildade é quando a graça de Deus nos coloca debaixo dessa mão. É só a graça de Deus. Eu estou pregando aqui. E se você se esforçar muito essa semana, pastor, eu vou me esforçar para ser humilde. Se você conseguir, você vai dizer assim: pastor, consegui, sou humilde, consegui. Você já deixou de ser humilde. Você já não entendeu nada de humildade. Você já está orgulhoso, dizendo: olha, eu consegui. Irmãos, não é mérito, não é capacidade, não é que uns são capazes e outros não são capazes. É que uns ouviram a voz e prontamente responderam. A graça de Deus está aqui hoje. A voz de Deus com essa palavra está sendo ministrada, falada. Alguns colocarão a sua vida debaixo da potente mão de Deus. Alguns reconhecerão isso e receberão isso. É uma resposta que você prontamente possa responder a voz e dizer: eu não dou mais nenhum passo longe das mãos de Deus. Eu reconheço que eu não posso ir para lugar nenhum se as mãos de Deus não estiverem sobre mim. Eu não vou confiar mais nos meus recursos, eu não vou mais confiar na minha sapiência, não vou mais confiar na minha capacidade. Eu vou permanecer debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus vai te exaltar. No tempo certo, Deus te abençoará. Coloque-se em pé, por favor. Nós vamos orar. Sabe o que Deus está falando? E vai falar com você durante toda essa série. Deus está te chamando. Chegue mais perto. Chega mais perto. A maioria de nós, eu acho que todos nós aqui, estamos com Deus. Mas não são todos aqueles que estão pertos. Você pode ter Deus no coração. Se eu perguntar quantos aqui estão com Deus, eu diria, todos nós diríamos: olha, eu estou com Deus, pastor, Deus está comigo. Mas você pode estar perto, não só com Deus, mas perto de Deus. Então veja, Deus está e estará nos chamando:
chega mais perto. E uma das maneiras da gente se aproximar é pela humildade. Que a gente possa hoje responder prontamente a esse chamado e correr para debaixo da mão de Deus. Eu não vou sair, Deus. Eu não vou sair mais da tua presença. Eu não vou insistir mais em fazer do meu jeito. Eu não vou mais confiar mais em mim ou em alguém. Eu vou permanecer com o Senhor. Eu vou lançar tudo nas tuas mãos. Eu vou confiar. O Senhor sabe o que faz. Fecha os seus olhos, vamos orar. Se essa palavra falou ao teu coração de uma forma muito pessoal, e somente se isso aconteceu, coloque então a mão sobre o seu coração e diga para Deus: obrigado, Senhor, por falar comigo. Coloque a mão no seu coração e faça uma oração e agradeça a Deus, porque Deus está nessa noite falando com você. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, tua palavra, tantas lições, ensinamentos. Nós somos gratos. Somos gratos pela vida de cada família que hoje está nesse auditório. Te agradeço pela vida desses homens, dessas mulheres, jovens e também as crianças ali embaixo. Pai, obrigado. Como é bom poder estar na tua presença. Pai amado, estamos aqui respondendo a um chamado. O Senhor nos chamou e nós estamos aqui, Pai, nos teus pés, diante da tua presença. Isso é humildade, Pai. Encontre aqui, Pai, corações assim humildes, que vieram não apenas para agradar, ó Deus, a alguém, mas que vieram em resposta ao chamado. Pai amado, durante essa semana, muitas vezes o Senhor vai nos chamar, que prontamente nós possamos, ó Deus, correr para a tua presença, Pai. Deus, nós abrimos mão dos nossos sonhos para viver os teus sonhos. Nós confiamos muito na nossa força, mas nós abrimos mão, ó Deus, ó Pai, para confiar a partir de hoje, não nas nossas forças, mas na tua força, Pai. Até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia, renove, Pai, as nossas forças nessa hora. Venha ressignificar, Pai, a nossa postura, o nosso estilo de vida. Venha, ó Deus, venha nos abençoar, venha nos levar para mais perto, cada vez mais perto. Nós queremos estar, ó Deus, sentados no seu colo. Queremos que o Senhor sussurre nos nossos ouvidos todos os dias. Pai, nós te amamos, te desejamos, anelamos pelo Senhor, Pai. Esteja conosco, permaneça conosco. Que os teus olhos estejam sobre nós, que as tuas mãos estejam estendidas, ó Deus, e que o favor do Senhor nos alcance. É a nossa oração. Pai, obrigado, mais uma vez agradecemos, obrigado pela tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Amém.